Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o 13º domingo do tempo comum, a palavra de Deus insiste em um jogo de palavras muito profundo: liberdade e jugo. Jugo que já é falado desde a primeira leitura, na qual ouvimos como Deus indicou ao profeta Elias, o seu sucessor Eliseu. Eliseu estava em sua vida cotidiana, fazendo as coisas que fazia na casa de seu pai. Com as 12 juntas de bois, arava a terra. Deus não chamou Eliseu em um lugar especial, como qualquer um de nós poderia esperar. Deus chamou Eliseu no cotidiano de sua vida, naquele seu caminho de vai e vem de arar as terras. A generosidade de Eliseu já se demonstra no primeiro momento em que deixa tudo, família, arado, terras, juntas de bois, para seguir o Senhor através da voz do profeta Elias. A palavra de Deus nos diz que Eliseu ofereceu a carne dessa 12 junta, essa junta de 12 bois, e o arado, o jugo, foi queimado. É simbólico que aqui ele queime a madeira do arado, a madeira do jugo, como que para também simbolizar que o jugo que o prendia à terra como agricultor, o jugo que prendia Eliseu às coisas cotidianas, foi quebrado para dar-lhe liberdade para coisas maiores. E grande foi o profeta Eliseu, seguindo os passos do profeta Elias. Neste meio tempo podemos nos perguntar: o que fez com que Eliseu deixasse tudo, família, casa, propriedade, para seguir o profeta Elias? Ele tinha em mente algo maior, ele tinha em seu coração algo maior. O mesmo ouvimos no Santo Evangelho. Aqueles que são chamados são convidados à beira do caminho. Este caminho representa a nossa vida. O Senhor nos chama em um determinado momento de nosso caminho. E nós podemos fazer como os samaritanos que não acolhem e não o acolheram. Podemos fazer como Tiago e João, que se enfurecem e querem fazer descer fogo do céu. Podemos também fazer como aqueles que largam tudo para seguir o Senhor. E muita gente pensa que o largar tudo é algo prescrito apenas aos sacerdotes. E dizem: bom, mas os sacerdotes, os religiosos e religiosas, largaram família, não terão casa, não terão bens. E ficam nesta imaginação muito bonita e que deveria se concretizar na prática entre nós, sacerdotes, os religiosos e religiosas. Mas o convite para largar tudo e seguir o Senhor é para todo o povo de Deus. O que é esse tudo? Cada um avalie na sua vida, mas certamente nesse tudo se revela esta tensão que na vida de todo ser humano nos fala hoje São Paulo na carta aos Gálatas. Nós vivemos uma tensão interna e externa. Nós não somos anjos apenas espirituais. Nós não somos animais brutos apenas carnais. Nós somos espirituais e carnais. E por isso vivemos nessa tensão. E o Senhor nos encontra no caminho da nossa vida e muitas vezes nos pede algo, dizendo: larga isto para seres mais perfeito e me seguir. E a tensão da carne nos diz: mas é tão bom este pecado, é tão bom essa vida torta que eu levo, é tão bom continuar desse jeito.
É tão bom continuar aqui no aconchego. É tão bom não voar e ficar no ninho. São as tensões que cada um de nós tem em sua vida. E, no entanto, o nosso espírito clama por voos mais altos, por sair do ninho, por crescer. Este desejo de crescer, de subir, que todo ser humano tem em sua vida, foi colocado pelo Senhor em nosso espírito. E então, nós devemos nos perguntar, como há pouco perguntei, o que é que Eliseu tinha no coração em largar tudo, a segurança da casa, a segurança da família, a segurança da sua riqueza, para sair ao desconhecido, por caminho que não conhecia, por plano futuro que não conhecia, e seguir Elias. É o mesmo que devemos nos perguntar. O que aconteceu com os discípulos e os apóstolos que deixaram tudo para seguir o Senhor? O que aconteceu com aqueles que não deixaram tudo, mas ainda estavam muito preocupados com suas coisinhas? Constantemente utilizo essa palavra, coisinhas, porque tudo aquilo que nós temos neste mundo são apenas coisinhas diante da grande coisa que devemos ter no coração. Eu te seguirei onde queres que fores, diz um à beira do caminho ao Senhor. E Jesus diz, raposas têm tocas, pássaros têm ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Tu vais me seguir mesmo assim? Tu vais seguir o Senhor sabendo que Ele não vai te dar a segurança de uma casa, de um abrigo, de um carro de luxo, de comidas requintadas. Deixa-me primeiro enterrar meu pai, responde outro ao Senhor. E o Senhor diz, deixa que os mortos cuidem das coisas dos mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Senhor, deixa-me despedir-me antes dos meus familiares. Senhor, deixa-me estar um tempo com os meus familiares. Deixa-me ficar mais um tempo aqui. Eu sei que o Senhor me chamou, mas está tão bom ficar aqui no ninho. Aqui eu sou amado, aqui eu sou querido. Lá onde o Senhor quer me enviar, que eu não sei onde é, talvez eu não seja querido e amado. Vem aí um desejo que não é do Espírito, mas é o desejo da carne, de ser amado, querido, idolatrado por todos. É um desejo humano, um desejo de aceitação. Quantos que não respondem à vocação sacerdotal, sabem que a receberam, porque estão ainda presos e ligados no caminho, amarrados a coisas, a pessoas. Quantos também que não seguem o chamado da vida matrimonial, de constituir família, de doar-se por outra pessoa, de doar-se por seus filhos, de procurar levá-los no caminho da santidade. Quantos? Porque ainda preferem viver parados à beira do caminho, presos a coisinhas. Grande número de mulheres se queixa. Meu marido se casou comigo, até mesmo na igreja, mas ele vive os programas da vida dele. Nós nunca podemos fazer programa nenhum. Nós nunca nos encontramos para rezar. Nós nunca nos encontramos para a missa. Minha irmã, é que esta criatura, a quem tu estás ligada e a quem tu tens obrigação de levar para o céu, ainda está estacado, parado à beira do caminho. Ainda está vivendo apenas os apetites da carne. Não pensem que isso não acontece também com mulheres. Acontece com todos os seres humanos. O nosso desejo de permanecer naquilo que nos agrada. Agrada os sentidos, agrada os desejos. E então o Senhor diz, vai para lá. E eu digo, sim, Senhor, eu ouvi que devo ir para lá, mas a minha vontade é ficar aqui.
e acabo fazendo tudo para ficar aqui. Pergunto novamente, e cada um de nós deve perguntar em seu coração, o que é que Eliseu tinha? O que é que ele buscava, se não eram as coisas deste mundo? O que é que aqueles discípulos e apóstolos mais fiéis ao Senhor tinham? O que é que nossos irmãos e irmãs, santos e santas, tinham no coração, se não era o amor pelas coisas deste mundo? Eles tinham algo em meta, que deve ser a nossa meta. O Salmo 15, que cantamos e respondemos, nos diz: o Senhor é a minha herança. Todo aquele que deixa tudo, que deixa a sua vida passada, que deixa os seus apetites para seguir o Senhor, tem em meta receber o próprio Deus como herança. É belíssima esta expressão, herança. O Senhor Deus nos diz que o povo de Israel, a quem Ele escolheu entre todos os povos do mundo, e depois que o povo o rejeitou, Ele escolheu todos os povos que entram por meio de sua igreja, como sua porção, como sua herança. Nós devemos nos alegrar, porque o Senhor nos chamou pelo batismo a sermos a herança do Senhor. E nós devemos então desejar também que o Senhor seja a nossa herança. Quantas vezes ouvimos na linguagem popular, quando as pessoas querem desejar a vida eterna para os outros, dizem assim: que Deus o tenha em um bom lugar. Como que se o céu fosse um loteamento, com lugares melhores e lugares piores. O céu é ter o próprio Senhor para si. É ter, fruir, usufruir e gozar da presença de Deus. Essa é a verdadeira herança que devemos sempre desejar, queridos irmãos e irmãs. Em cada um de nossos atos, contemplar: isto que estou fazendo, isto que vou fazer, ajuda-me a garantir a minha herança, que é o Senhor, ou ajuda-me a perder esta herança? Os santos e santas de Deus, nossos irmãos e irmãs, tinham isto bem em vista, não apenas no coração. Este chamado que o Senhor me faz é para quê? Para me libertar de todas as amarras, do jugo da escravidão, seja dos sentidos, seja das coisinhas. Há uma única escravidão desejável entre nós cristãos: é o fazer-se escravo um do outro, é servir um ao outro como escravo. Por isso que a lei de Deus toda, em todos os seus mandamentos e ordenanças, é resumida: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos o próximo como nós nos amamos, podemos ter certeza que estaremos amando a Deus sobre todas as coisas. Pelo contrário, se nós nos deixamos levar pelo apego às coisas, às coisinhas, às opiniões, aos desejos da carne, aos desejos do ter, do poder, do saber, então nós viveremos numa sociedade de canibais. Como diz São Paulo: vós vos mordeis uns aos outros e vos devorais. Os pais da igreja, logo no início, entenderam muito bem essa expressão. Como é que se devora o outro? Com a maledicência, destruindo a fama do outro, procurando que o outro desapareça da minha frente porque ele brilha mais, fazendo com que as obras dele não apareçam. Vós vos devorais uns aos outros, diz São Paulo.
Então, cuidado, porque vão acabar sendo consumidos uns pelos outros. Pelo contrário, devemos proceder segundo o Espírito que nos foi dado, o Espírito que clama pelas coisas do alto, o Espírito que nos faz chamar a Deus de Pai, o Espírito que faz com que procedamos buscando as coisas do alto. E entre as coisas do alto, a mais alta e mais nobre é o próprio Senhor. Peçamos ao Senhor esta graça de, em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos, que todos os nossos desejos estejam voltados para receber o Senhor, buscá-lo e recebê-lo como nossa única herança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.